jovens são os Mandei-lhe uma carta em papel perfumado e com letra bonita eu disse que ela tinha um sorriso luminoso, tão quente e gaiato, como o sol de novembro brincando de artista. Nas acácias floridas, espalhando diamantes na fímbria do mar e dando calor ao sumo das mangas. Sua pele macia era suma-uma, sua pele macia da cor do jambo, cheirando a rosa, cheirando a rosa. Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas, estrelas, letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Fogueira, vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Todos somos Rui Mingas, irmão de André Mingas e sobrinho de Liceu Vieira Dias. Rui Mingas é também uma figura do nosso tempo. Marcou o desporto angolano como atleta do Atlético e do Sport Lisboa e Benfica de Portugal, onde chegou em 1958 com fama de campeão. Eu fui para Portugal há muitos anos, em 1958, depois de ter batido em Angola um recorde que já tinha 20 anos de existência, por um outro angolano, Guilherme de Espírito Santo. O facto de eu ter batido este recorde aqui no velho estado dos Coqueiros suscitou muita curiosidade e muito ceticismo em Portugal, porque eles interrogavam-se como é que um recorde que em Portugal ninguém consegue bater, que já tem 20 anos, aparece alguém em África a batê-lo. Isto foi publicado no Mundo Desportivo. E eu, na sequência disso, fui para Portugal e um ano depois tornei-me campeão absoluto de Portugal ao bater o então recorde de Guilherme de Espírito Santo. Foi assim. Demóstenes de Almeida, o pai dos Clinton, foi seu mestre no Atlético de Luanda. Rui Mingas também fez da música o seu sacerdócio. Foi a voz dos poetas, dando dimensão aos anseios e desejos de homens que defendiam nos anos 40 do século XX a independência de Angola. Eu fui o único que musicou poesia de intervenção política-social até a altura que os espíritos fugiram. Até então não se conhece a história disso. Sabe, há uma coisa que para mim me entusiasmava muito, é que aquilo era uma mensagem de grande profundidade. E a nossa população, maioritariamente analfabeta, não teria possibilidades de, através da leitura, ter acesso à mensagem daquela poesia. Então, eu na Caixa de Império, com os mais velhos daquela época, que era o Mário Pinto Andrade, era o Paulo Jorge, Gentil Viana, Ico Carreira, recomendavam-nos que lêssemos a poesia dos criadores lá da Caixa de Império. E muitos de nós ficámos no lar da Caixa de Império
escondidos, a ler poesia, a ler poesia. Então, eu cada vez que lesse um poema que me tocasse pela sua mensagem, eu comecei a tentar experimentar musicar. Até então nunca tinha musicado nada. Cantava as coisas dos logaritmos, porque os mais velhos, que já lá estavam há muitos anos e nunca mais tinham voltado à Terra, quando eu cheguei pediam para eu cantar músicas da Terra, para a saudade e tal. Então, esta mensagem poética tinha de facto sentido, era de uma expressão muito grande. Então eu fui musicando. E nunca mais me posso esquecer que este tema do Boneto à Caçula aconteceu na Casa de Ibérico, onde com frequência fazíamos encontros, convívios, uns declamavam poesia, outros cantavam. E eu fui muito timidamente num dos encontros na Casa de Império, apareci muito timidamente com a minha viola e disse que tinha musicado um poema. E os mais velhos disseram, bom, então, canta lá uma coisa. E eu cantei esse Boneto à Caçula. Boneto à Caçula, a motomissa com Santo Mé. Boneto à Caçula, a motomissa com Santo Mé. Que se anima do cometo é, aiué. Aiué, que se anima do cometo é, aiué, aiué, moneto aririle, mamma wasalukile, moneto aririle, mamma wasalukile, aiué, aiué. E de facto foi um festival, quer dizer, é uma reação que eu não posso esquecer nunca mais. O Agostinho Neto estava sentado com a Milka Cabral e levantaram-se os dois, abraçaram-se e tal, miúdo, também, vai lá outra vez, continua a fazer isso. E a partir daí eu fui me entusiasmando. E a constância com que eu lia a poesia de intervenção política-social também estimulava-me a fazer um esforço para criar melodia para essa mensagem. E assim foi. Acabei por musicar esses temas todos, alguns já depois da nossa independência, como os Meninos do Ambo. Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia. Soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Ou Minha Terra, Nossa Terra. Minha terra, nossa terra, meu eu entre a multidão. Minha pátria, escola, céu e mar sem fim. Verde capim do meu chão, Angola, minha terra, minha raiz. Diversos de cultura e cor, chamo a ti país. De ti quero a nação, de grandeza e elevação. Creio em ti de norte a sul, creio nas gentes de mãos dadas, creio em vós todos filhos da terra, creio que agora é de vez, tem que ser já desta vez, oh Sana Santana, tem que ser já desta vez.
haja gente para um tempo novo cantar canções de paz. Mas tudo isto fruto dos criadores da mensagem escrita, que são os poetas. Eles é que fizeram de mim o homem criador da melodia. Mas esta melodia era a forma mais acessível de cada um de nós ler e entender a poesia. Fossem os letrados ou os iletrados. Os iletrados ouviam, porque o ouvir, isto é uma aula, é uma mensagem poética. E assim eu fiz. Rui Mingas imortalizou poemas de Viriato. Mandei-lhe uma carta em papel perfumado e com letra bonita eu disse que ela tinha um sorriso luminoso, tão quente e gaiato, como o sol de novembro brincando de artista. Nas acácias floridas, espalhando diamante na fibra do mar e dando calor ao sumo das mangas. António Jacinto. Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feitas seiva. Monangambe, 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 Monangambe. Minha mãe, tu me ensinaste a esperar, como esperaste paciente nas horas difíceis. Minha mãe, tu me ensinaste a esperar, como esperaste paciente nas horas difíceis. Mas em mim a vida matou essa mística esperança. Eu não espero, sou aquele por quem se espera. Mário António de Oliveira. Quando liso Biapá me cria Antônio Balduino, meu primo que nunca leu, ficou seca camarão. Vamos os dois numa chunga, vamos farrar toda a noite, vamos levar tuas moças para a praia da Rotunda. Vê-me no caminho, sou Antônio Balduino. Uou, 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 uou. Sou Antônio Balduino e fomos farrar por aí. Camarão na minha frente, nem verdiano se mete, na frente Zé Camarão. E também de Mário Pinto de Andrade. Moneto a caçula, a motomissa com Santo Mé. Moneto a caçula, a motomissa com Santo Mé. Que se anima do cometo é, ai ué, ai ué. Que se anima do cometo é, ai ué, ai ué. Moneto aririle, mama wasalukile. Moneto aririle, mama wasalukile. Ai ué, ai ué. Amo tu missa com Santo Mé. Depois do seu regresso a Luanda,
Rui Mingas foi convidado para trabalhar no nascimento de um dos símbolos da pátria independente, o hino nacional, e fê-lo com Manuel Rui Monteiro. Eu, no dia 9 de novembro, estava conjuntamente com Manuel Rui Monteiro, com Rui Mingas e com Carlitos Vieira Dias, que está vivo. Aliás, todos eles estão vivos. No palácio, no bairro do Saneamento, numa casa que hoje me recordo bem, parece-me que era a casa do Sai de Mingas. Exatamente. Onde estivemos a construir o hino. Claro que a letra era do Manuel Rui, a música trazida pelo Rui Mingas, mas a construção, os acabamentos, o tratamento foi dado também por mim e pelo Carlitos Vieira Dias. E é justo que eu me sinta também co-fundador, co-participante ou construtor do hino nacional Angola Avante. Até porque quem deu o nome também fui eu. Angola Avante, fui eu que dei o nome. Vieira Dias, para mim, além da relação familiar tão próxima, porque ele era irmão da minha mãe, era uma figura de referência desta sociedade, um pouco esquecida, diga-se bom da verdade, mas que teve um percurso na sua vida extremamente marcante. O Liceu Vieira Dias, para dizer, para mim foi uma referência tão importante que traçou muito da minha personalidade, como homem, como amante da música, até em paralelo com o meu pai, até mesmo na postura política. O Liceu foi preso em 1959, conjuntamente com o meu pai, com outro tio do lado paterno, que era o José Pedro Bens, com o meu primo Gabriel Leitão, o Beto Van Dunen. Portanto, tudo isso marcou-me, porque eu, na altura, jovem como era, já me encontrava em Portugal, acabei por sentir-me perfeitamente lançado à problemática da política, porque ele foi uma referência. Eu nunca mais me posso esquecer que o meu tio foi condenado a 1 ano e meio de cadeia e teve 13 anos preso, pela sua verticalidade, pela forma coerente como soube sempre defender os seus ideais. Liceu utilizou sempre a sua arte musical como arma de luta contra o colonialismo português. O Liceu fez da música um instrumento político, como muitos de nós acabamos também de fazer esse elemento. Ele, como um dos fundadores e a primeira referência do Angola Ritmos, ele utilizou a mensagem poética como um alerta às populações, porque, no fundo, como sabe, a nossa população era maioritariamente analfabeta e a música, pelo tom, pela característica que tem de tocar a sensibilidade das pessoas, se for acompanhada de uma temática tão tocante quanto era a deles, acaba por ser mais audível. E, portanto, ele e o Angola Ritmos, mais particularmente o Amadeu Amorim, foram figuras dominantes. E de facto, não só como fazendo da música um instrumento da política, mas também no campo específico da importância que ela tinha como um fenómeno cultural da nossa sociedade. O Liceu fez dos instrumentos tradicionais, fez uma adaptação à viola. Alguns dos ritmos que se tornaram marcantes, e hoje nós vemos o samba na nossa sociedade muito tocado, é resultante de uma investigação que o Liceu fez e que tornou extensiva às gerações futuras. Essa nova geração vai fazer da canção. Só veio fraco também da velhinha quitandeira da Mauê. Wake,
Nós não nos esqueçamos que Agostinho Neto, em vida, foi um homem que, não obstante combatente por causas políticas, e a política sempre teve nos interventores da literatura grandes acionistas, ele marcou de uma forma muito positiva pela sua poesia, quer dizer, uma poesia universalista, com uma linguagem simples, singela, mas suficientemente tocante à massa pensante angolana e também tangível à intelectualidade internacional. Professor, quando é que se cruzou pela primeira vez com o Agostinho? Foi nos anos 50, na Casa de Santos Império. Portanto, eu era miúdo, eu pertencia a um grupo de jovens na Casa de Santos Império, dentre eles havia o Cabulo, o Tilolo, o Onambo, enfim, o Oscar Monteiro, de Moçambique, eram todos uma série de jovens. E Agostinho Neto era, naquela altura, era a grande referência, o grande líder. Eu quero dizer que a Casa de Império que eu conheci tinha vários líderes políticos. Um deles era o Agostinho Neto, o outro era o Amílcar Cabral. Eram todos os nossos chefes. Obviamente que nós, como angolanos, tínhamos no Agostinho Neto a grande referência, até porque os nossos pais também falavam-nos do Agostinho Neto, a grande esperança dele, como outros tantos jovens. E, portanto, eu conheci Agostinho Neto da Casa de Império e tive algumas vivências interessantes com ele. Quer dizer, não a nível da Casa de Império, mas Agostinho Neto tinha formas muito particulares de fazer o seu trabalho político, e os elementos políticos que ele tinha eram os marítimos. Portanto, eu vivi alguns encontros com o Agostinho Neto, o nosso saudoso presidente, como comecei a dizer-se, em casa de um velho Tati, que era um marítimo chefe de cozinha, um cabinda, e que era também parente do meu pai. E ele dizia muitas vezes, a primeira vez dizia-me se eu sabia que era o Sr. Tati. E eu disse, sim, eu sei, ele é primo do meu pai. Então vamos encontrar lá. E é curioso que ele começou a colocar numa série de preocupações da ordem política, e nós conversávamos na cozinha, sentados nestes bancos tradicionais, e não foram muitas, porque depois o Agostinho Neto foi preso, casou-se. Eu até confesso que, em termos de horizonte temporal, confundo-me um bocado, porque eu não sou cultor dessas coisas. Mas em 58. 58, casou-se em 58, sim, eu lembro, ele se casou-se. E então, bom, fui conversando. Naturalmente que aquelas foram oportunidades de eu consolidar mais e melhor o conhecimento de uma figura que era uma referência política para todos nós. Minha mãe! Outro entusiasta da música é Ulisses de Jesus. Na Rádio Nacional sempre fez da sonoplastia a sua imagem. Depois juntou a realização de programas temáticos. A arte do Rui Mingas está sempre na sua programação musical. Mushima, oh, oh, Mushima, oh, oh, Mushima. Mushima, oh, oh, Mushima, oh, oh, Mushima. Ewangamba wanga wanye, kangi beke mwa Santana. Ewangamba wanga wanye, kangi beke mwa Santana. Watorila Mojibe, Watorila Mojibe, Watorila Mojibe, Laje ni Laje Kazokawa, Watorila Mojibe, Watorila Mojibe, Watorila Mojibe.
Essa é uma música. É dele. Meninos da rua. Mas quem faz essa voz é o André. O primeiro encontro que eu tenho com o Rui Mingas foi em 1967. Os funcionários da função pública, portanto, tinham a Graciosa, tinham direito a ir passar 3 meses a Portugal, e os meus pais foram comigo, ainda bebê, fomos a Lisboa. Lamentavelmente, próximos de Lisboa, eu tive um problema dos broncos, uma broncopneumonia, e quando chego a Lisboa, quem recebe o meu pai, um amigo, também falecido, um atleta de futebol, o Mangala, que era muito amigo do Rui Mingas. Todos preocupados, levam-me ao médico e lá resolvem o problema. Depois de muitos anos, portanto, tenho o primeiro encontro, com informações do Rui Mingas como secretário de Estado de Desportos, e depois como cantor, como músico, não é? E é aí que portanto, a minha relação mais próxima com o Rui Mingas é na música, porque eu sou realizador e apresentador de um programa chamado Clube da Música. A música que passo no canal da Rádio Nacional de Angola é música alternativa, e portanto, o Rui Mingas é um dos músicos que mais passa no programa. Porquê? Por causa da qualidade das letras, por causa do estilo de música, a sonoridade é totalmente diferente. Ele não toca, não estou a dizer que não toca música angolana, mas não toca música muito comum. Privilegia as letras, privilegia o tipo de sonoridade diferente, e tem um carinho especial pelas músicas dele, não é? Bambino é outro símbolo do desporto. Começou na natação, esteve nos Jogos Olímpicos de Moscou realizados em 1980. Fez parte dos 22 atletas que elevaram pela primeira vez a bandeira de Angola nos Jogos idealizados por Pierre de Coubertin. Bambino destaca o papel que Rui Mingas jogou na altura na qualidade de secretário de Estado de Educação Física e Desportos, para que nascessem as federações nacionais. Não só como desportista, porque eu, apesar de ser mais novo que ele, ainda me lembro dos feitos dele no atletismo. Recordo-me dele como secretário de Estado, primeiro secretário da Secretaria de Estado de Educação Física e Desportos, já eu era atleta, e recordo-me dele depois como Ministro dos Desportos. Portanto, é uma pessoa por quem nós temos muita admiração, por quem temos muito respeito, um dos pioneiros no desporto do país, a pessoa que desde a primeira hora orientou os destinos do desporto em Angola, que teve a visão em conjunto com o Rogério Silva para a inscrição de Angola, para que Angola pudesse, por direito próprio, participar nos Jogos como país, enquanto país. Portanto, o Rui Mingas é uma figura que está e que vai ficar sempre ligado ao desporto nacional, às pessoas da minha geração, da geração anterior e, se calhar, das gerações futuras. Minha terra, nossa terra, meu eu entre a multidão. Minha pátria, escola, céu e mar sem fim. Verde capim do meu chão, Angola, minha terra, minha raiz. Diversos de cultura e cor, chamo a ti país. De ti quero a nação, de grandeza e elevação. Creio em ti de norte a sul, creio nas gentes de mãos dadas, creio em vós, todos filhos da terra. Sebastião Lino é outra voz da rádio pública que vive da música. É dos maiores divulgadores da arte musical angolana. Voz de poeira no quintal, Sebastião Lino alimenta-se de Rui Mingas para viver a música. E de Langola
Rui Mingas é dos maiores intérpretes da música angolana. Olhando para a obra e a forma como valorizou os mais importantes textos poéticos da nossa literatura, chegamos facilmente à conclusão de que o Rui Mingas tem esta grande dimensão enquanto intérprete, enquanto um dos grandes criadores da nossa música. O contacto que ele teve com as obras literárias dos grandes nomes da literatura angolana, refiro-me a Agostinho Neto, António Jacinto, a Viriato da Cruz, a Mário António e outras figuras da nossa literatura, por intermédio desta leitura musicada que Rui Mingas faz dos textos literários destes grandes nomes da nossa literatura, chegamos facilmente à conclusão de que Rui Mingas serviu também de veículo de transmissão destas mensagens poéticas inseridas nas suas obras discográficas. E depois a sua participação em outros trabalhos discográficos e o facto de, em determinado momento da sua carreira, ter prestado também o seu contributo, não é, na gravação de temas musicais de outros artistas angolanos, com destaque particularmente para o emblemático tema Ressurreição de Elias de Aquimoeso, que contou com uma sua aprenciosa participação na guitarra, para além, naturalmente, de Teta Lando e Barceló de Carvalho Bonga. Eu admirava muito Elias. Eu conhecia só através dos discos, que meu primo Vieira Dias, que lá vivia, mostrava-me e dava-me os discos para eu ouvir música de Angola, porque eu fiquei em Portugal 17 ou 18 anos sem jamais ter voltado à nossa terra. O Elias era uma pessoa que eu admirava. E, naturalmente, quando me foi proporcionada a possibilidade de colaborar com o Elias, o Teta Lando, a tocarmos com ele nesse tema, eu não me escusei, porque eu sempre tive essa situação de que me parece que é importante. Eu, durante todos os anos que estive em Portugal, eu nunca desliguei a corrente da minha terra. Minha terra, nossa terra, meu eu entre a multidão. O Elias tocava-me tanto pelas bonitas canções que ele fazia e ele explicava-me o sentido das canções, que eu nunca fui um grande dominador, para a infelicidade minha e penso que nossa. A minha geração, que eu saiba, não sabe falar a língua aqui de Luanda, os luandenses, né? E sabe que o Teta Lando era um jovem que se relacionava muito comigo e nós oferecemos espontaneamente, quer dizer, tínhamos mesmo que ajudar o Elias, porque era uma canção bonita, com uma boa mensagem. Ressurreição é seu aiaie, olele, quenga shalani ubeka, amariani seria mushima, kalunga wa mwambata, olele, quenga shalani ubeka, ressurreição aiaie. E ele tinha nós das poucas pessoas que estão lá em Portugal que podiam ajudar, porque de facto não havia. Eu na altura não tinha nada gravado. As canções que eu falei aqui, que musiquei-as só, mas ficavam aí na memória das pessoas. Elias é um homem que eu respeito, merece muito carinho e não há dúvida que aquilo que foi obra dele teve a minha espontânea solidariedade e tenho ainda hoje um carinho muito grande pelo Elias.
Pelo que tenho ouvido do próprio Rui Mingas em entrevistas que concede com alguma regularidade à comunicação social e quando fala da sua carreira de vários anos, sinto e noto nas palavras de Rui Mingas que terá sido no Liceu Vieira Dias uma das principais fontes de inspiração de Rui Mingas, até porque nos grandes convívios, nas rodas de quintal do Angola Ritmos, um pouco mais jovem, mas Rui Mingas estava presente a olhar para aquilo que os mais velhos produziam e trocavam em termos de música na altura. E acho que, uma opinião pessoal minha, Liceu Vieira Dias será para mim o grande inspirador de Rui Mingas. Bem, é sempre difícil dizer que tipo de homenagens é que se deve prestar a uma figura com a dimensão de Rui Mingas, porque tem exatamente todas as facetas que caracterizam um músico e um patriota de gema. Não estou aqui a falar não só da componente artística e musical, como também da componente política, a sua ligação a todo este movimento que lutou pela independência do país e particularmente ao MPLA, o facto de ter musicado o hino nacional, o hino que nos orgulha até hoje, não é? Portanto, são, enfim, referências que ficam no ar para que cada um faça a sua reflexão em relação à melhor homenagem que se deve prestar a uma figura da dimensão de Rui Mingas. Num bom ambiente de camaradagem, lá fizemos o hino e ficámos expectantes a ouvir a gravação, o ensaio do grupo coral feminino, e assim foi. Ficamos fomos os autores de um dos símbolos dessa pátria sofrida. Oh, pátria, nós saudamos teu espírito, tomado pela nossa independência. Calabeto, referência da música popular angolana, destaca o contributo de Rui Mingas na afirmação da nossa identidade. Não tenho muita capacidade para falar do Rui Mingas, porque Rui Mingas é uma figura incontornável e como músico, de certeza que todos sabem que o Rui Mingas é um grande músico, é um grande intérprete, não só de música angolana, e que devo também dizer que é um cantor versátil. Falar do Rui Mingas, a pessoa tem que preparar-se devidamente, porque é uma grande figura de referência aqui no nosso país. Rui Mingas continua a ser a voz. Rui Mingas é daquelas vozes que nos faz ter saudades da nossa música, da nossa vivência. Transportam-nos para a nossa angolanidade, antigamente no tempo. Rui Mingas faz-nos lembrar que naqueles tempos em que o melhor dos instrumentos musicais eram a voz. A música de Rui Mingas continua perenes, as músicas de Rui Mingas é uma pessoa que continua com uma capacidade vocal excelente. Eu penso que ele passa pelo tempo. O tempo não interfere, antes pelo contrário, o tempo dá maturidade, dá poesia. E ouvir Rui Mingas é sempre um prazer, é sempre um motivo de grande orgulho. Carlos Pacavira, estudioso, tem memória, faz investigação, é uma voz do desporto rei, ama o futebol e é dos mais documentados jornalistas, sabe tudo sobre o futebol. Na sua enciclopédia estão os grandes nomes do desporto nacional e internacional. Rui Mingas, obviamente. Rui Mingas é um dos nomes mais importantes do nosso desporto. Pouca gente deve saber que no dia 2 de março de 1979, o Sr. Rui Mingas exarou um decreto, um despacho, criando 6 federações. A Federação de Futebol, de Basquete, de Handebol, de Hóquei em Patins, de Xadrez, foram criadas todas no mesmo dia, não é? Por determinação do Sr. Rui Mingas, porque Angola em 1980 tinha que marcar presença nos Jogos Olímpicos de Moscou. E então pertence a ele a criação dessas federações. Diz-se aqui que a Federação de Futebol é do dia 9 de agosto, não é verdade, é do dia 2 de março, existem inclusive aí documentos. Daí que o Rui Mingas tenha muito peso também no nosso desporto, para além também de ser ele o grande impulsionador do primeiro Pôr Gira Bola em 1979, porque quando eles criam a Federação de Futebol em 79, em março,
Depois, no dia 2 de abril de 79, começa o primeiro campeonato provincial de Luanda, também de futebol. E então, neste ano, em dezembro, começa no dia 8 de dezembro, o primeiro gira-bola. Rui Mingas realmente tem um nome de peso no nosso desporto e acho que merecia ser muito mais respeitado e até mais homenageado, porque ele realmente marca um período importante no nosso desporto. Sim, porque ele também, como sabem, ele foi um grande esportista e então, como grande esportista do passado. Aliás, o nosso desporto é aquilo que é hoje, muito por conta da visão que Rui Mingas teve lá atrás. É um nome que realmente eu respeito profundamente, que merece muita consideração da nossa parte. Mário Rosa, dirigente desportivo, tem um programa na rádio. É um admirador do Rui Mingas e, por isso, convida-o sempre para o seu programa na Rádio 5, uma das poucas rádios no mundo especializada em desporto. Rui Mingas, eu tenho defendido aqui nos debates que faço com meus ouvintes que o país real, o país desportivo, tem menos de 1% da população a fazer desporto. Absolutamente. Nós somos 15 milhões, 1% representarão menos 150 mil pessoas. Nós não temos, nem no regime foi informal, nem no formal do desporto, temos 150 mil pessoas a fazer desporto. Mas temos 6 milhões de estudantes. Se 5 milhões de estudantes estiverem a trabalhar para o desenvolvimento na educação física e desporto escolar, passaremos a ter, mesmo do ponto de vista informal, mais de 20% da população a fazer desporto. Porque se somos 15 milhões, 6 milhões, pelo menos 5 milhões fazem desporto. Portanto, eu vou buscar esse exemplo para dizer da importância que representa a prática desportiva massiva na base. Se 5 milhões de estudantes fizerem desporto, vamos ter uma boa base, incomensuravelmente uma boa base, para ter alta competição de alto nível. Eu não tenho dúvida nenhuma, quer dizer, a experiência, nós não somos inovadores nisso, né? Nós ganhámos-la observando atentamente como é que os outros países chegaram a esse nível. Por exemplo, eu lembro perfeitamente, porque o meu contemporâneo, Henrique Figueiredo, era o único representante de Cuba nos Jogos Olímpicos em atletismo. Era um só. Como eu disse na palestra, nós fomos um bocado demagogos. Vamos aos Jogos Olímpicos com 80 pessoas, delegação, mas passa o esquecimento logo que acabam os Jogos. Não há relatório, ninguém faz um balanço. Nós temos que também nos ater um bocado a isso, ver o que é que está mal, onde é que falhamos, porque é que falhamos, que medidas temos que tomar para melhorar. E a alta competição tem que ser mesmo a parte mais atenta, porque ela é que dá visibilidade ao país lá fora. Quando é que vamos ter um atleta angolano campeão olímpico em natação? É complicado. A natação é, e não estou a puxar a brasa à minha sardinha, estou a ser sincero, se calhar a parte da ginástica, as modalidades mais difíceis de serem praticadas. E eu diria mesmo que a natação deve ser a mais difícil de ser praticada. Porquê? Explico. Todas as modalidades são praticadas, em primeiro lugar, na posição em que nós vivemos e caminhamos e corremos todos os dias, que é a posição vertical. A natação é feita na posição horizontal. Todos os esportes são feitos no meio ambiente em que a gente vive habitualmente. A natação é feita num meio ambiente estranho para todos nós. Portanto, numa posição invertida e num meio estranho, é aí que esse desporto é efetuado. Portanto, começamos logo por ter que fazer o desporto numa posição à qual não estamos habituados e num meio à qual também não estamos habituados. Portanto, começam logo essas dificuldades e quanto mais cedo for feita essa adaptação, quanto mais cedo for feita essa inserção no meio na qual se vai fazer atividade esportiva, mais fácil se torna depois a prática da modalidade. Sim, eu penso que nós podemos perfeitamente dar corpo a esse desporto no nosso país, porque temos nessa nossa terra condições variadas, desde as condições climatéricas, as características antropométricas das populações, tudo isso vai determinar que nós estrategicamente façamos uma definição de como desenvolver o desporto no nosso país e onde. Porque o nosso país é campeão de basquetebol, campeão de handball.
não faz vôlei, que até estrategicamente parece-me um erro, porque o vôlei é pouco praticado em África e os países valem-se pelas medalhas que ganham, seja em xadrez ou em basquete, mas se ganhar é uma medalha que Angola ganhou. Exatamente. Ora, um país com a dimensão territorial do nosso e com diversidade climatérica tem que pensar num desenvolvimento estrategicamente estruturado. Por exemplo, o vôlei, o basquete e o handball são modalidades para praticantes altos. Então nós temos que ver no nosso país quais são as regiões com a média de população mais alta. Ver o que é que nessas regiões foi a tradição da prática do desporto. O que é que temos de recursos nessas regiões. E começar a fazer algum trabalho de estruturação destas modalidades. Porque lá estão as pessoas altas. Porque não vale a pena pensarmos que vamos continuar a ganhar campeonatos africanos. Já estamos a ganhar com alguma dificuldade, porque efetivamente nós parece que ficamos muito felizes por ganhar mais um Afrobasket, mas isso parece muito pouco. Um país que já ganhou 10 campeonatos africanos de basquetebol não tem outras ambições. Nós não somos capazes de dar um salto qualitativo para integrarmos o grande movimento mundial do desporto. Somos. Agora, temos é que introduzir a ciência no tratamento do problema do desporto. O Dr. Rui Mingas para mim foi um pai e aprendemos muita coisa nessa instituição graças ao Dr. Rui Mingas, porque sempre soube orientar a sua equipa, os seus trabalhadores. Ele foi um senhor praticamente, eu considero como um pai, né? Mais uma vez. Conheci o Dr. Rui Mingas já há mais de 11 anos, primeiro como homem de cultura, músico, não é? E mais tarde como homem do desporto e da educação. Portanto, é uma pessoa de um trato fácil, é uma pessoa nobre e humanista também. Muitas das vezes na nossa convivência ele procurou transmitir-nos o sentido de humanidade, o sentido de nobreza, o sentido de carisma pelo próximo, não é? E isto era uma das virtudes que ele tinha enquanto humanista, enquanto homem de cultura, enquanto músico. Esta visão que ele teve depois da paz, conjuntamente com o Dr. Paulo Moura, de ter enverdado pelo projeto chamado projeto Lusíada, porque investiu na formação do capital humano. O capital humano angolano, hoje nós temos, a sua marca está lá, porque a Universidade de Lusíada já formou, creio eu, se não estiver a errar, mais de 10 mil jovens foram para o mercado de trabalho a nível dessas províncias que eu citei, Luanda, Benguela, Cabinda, Lunda Sul e aqui em Luanda. Portanto, acho que foi a melhor aposta que o Dr. Mingas fez e deixa a sua marca, que é na formação do capital angolano. Formação dos novos quadros que o país precisa para a nova Angola. E temos quadros destacados neste projeto. Está aí o embaixador Levoalo, está aí o Dr. Gonçalo Mandumba, estão aí grandes quadros, juristas, economistas, especializados em relações internacionais, no recurso humano, em gestão, em engenharia. Estão quadros que se formaram nesta visão que ele teve deste grande projeto que foi a Universidade de Lusíada. E o Presidente da República manifestou profunda consternação pelo falecimento do nacionalista e eminente homem de cultura, Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas, e transmitiu pésames à família. A mensagem João Lourenço diz que foi com profunda consternação que recebeu a triste notícia do falecimento de Rui Mingas, personalidade de grande prestígio, que em várias frentes e em diversas funções representou com talento, competência e dignidade o nosso país. Começou por elevar o nome de Angola no atletismo profissional em Portugal e desde cedo se afirmou como compositor e cantor, como símbolo de resistência contra o poder colonial. Pertence-lhe vários clássicos da música angolana, entre eles a música do hino nacional. Na Angola independente exerceu cargos de responsabilidade e política, tanto a nível interno como externo, e cívica, tendo sido deputado da Assembleia Nacional, secretário de Estado da Educação Física e Desporto, embaixador e reitor de uma universidade privada. O Presidente da República sublinha que o seu passamento
empobrece o nosso país e deixa de luto a sua família e toda uma vasta legião de amigos e companheiros do trabalho. As pessoas da minha terra são as pessoas mais belas que eu conheço, são os angolanos. Eu tenho de facto muito carinho. E é mesmo por ter este carinho que me parece aqui surpreendentemente o meu primo irmão Carlitos, meu companheiro de todas as noites. Sempre que eu queira fazer qualquer coisa de música, o meu primo está sempre disponível comigo. Então, e é para esta bela população de Angola toda, sem distinções, que eu vou pedir ao meu primo e aos outros angolanos como eu, para que me acompanhem num tema que é um bocado a homenagem do meu tio e do pai do Carlitos, meu tio Liceu Vieira Vieira. Rui Mingas, na primeira pessoa, na TV Zim. Moneto a caçula, a motomissa com Santo Mé. Moneto a caçula, a motomissa com Santo Mé. Que xirenima do cometo é, aiué, aiué. Que xirenima do cometo é, aiué, aiué. Moneto aririle, mama wasalukile. Moneto aririle, mama wasalukile. Aiué, aiué. Amutumissa com Santo. Mandei-lhe uma carta em papel perfumado e com letra bonita eu disse que ela tinha um sorriso luminoso, tão quente e gaiato, como o sol de novembro brincando de artista. Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Monangambé, Monangambé. Minha mãe, tu me ensinaste a esperar, como esperaste paciente nas horas difíceis. Quando o liso via paz, me cria Antônio Balduino, meu primo que não colheu, ficou seca camarão. Vamos os dois numa chunga, vamos farrar toda a noite, vamos levar tuas moças para a praia da Rotunda. Minha terra, nossa terra, meu eu entre a multidão. Minha pátria, a escola,
céu e mar sem fim. Verde capim do meu chão, Angola, minha terra, minha raiz. Diversos de cultura e cor, chamo a ti país. De ti quero a nação, de grandeza e elevação. Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia. Soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas, estrelas, letras para fazer novas palavras. Meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Com os nomes mais lindos do Planalto, fazem continhas engraçadas de somar. Juntam fábula com flores e com suor.